Boa noite, amados. Glória a Deus, boa noite, sejam bem-vindos. Graças a Deus por mais este culto. Boa noite àqueles que também estão pela internet, sejam muito bem-vindos a este culto de oração e confissão. Glória a Deus por mais este dia na casa do Senhor. Toda a honra e toda a glória sejam dadas ao nosso Deus, porque nós chegamos, amém? Em perfeita paz e em perfeita vitória, para render também ao nosso Deus, não só aclamarmos, não só pedirmos neste culto de oração e confissão, mas também de entregarmos a nossa vida, tudo que somos, tudo que temos diante do nosso Deus. E vamos abrir este culto lendo a palavra do Senhor que diz em Romanos 12:12. Tome posse desta palavra, amado. Diz o Senhor a nós: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. É o que viemos fazer aqui hoje, orar, perseverar em oração. E a palavra de Deus diz: sede pacientes na tribulação. Amados, a tribulação é momentânea. Que tenhamos isso no nosso coração hoje, ainda que estejamos passando por alguma luta, por alguma tribulação, a certeza de que nós temos é que ela vai passar. Amém? Diga, ela vai passar. Então se regozije na esperança, se alegre no Senhor nesta noite. O Senhor tem grandes coisas para nós. Em Filipenses 4, do versículo 4 ao 7, diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Diga, eu me alegro no Senhor. Em nome de Jesus. O próximo, por favor. Não tem aí, Tony? Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Amados, diga assim: perto está o Senhor. Perto está o Senhor. Amém. Próximo. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus. Sejam conhecidas diante de Deus. Não é diante dos homens ou diante só daqueles que estão à nossa volta e nós ficamos pedindo e falando. Não. Sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graças. E a paz, amado, tome posse disso. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Deixa esse versículo, por favor. E a paz que excede, amado, todo o entendimento. Amém? Nós aprendemos muitas lições nestes versículos. Nós devemos primeiro nos alegrar no Senhor, porque não é uma alegria passageira. Não é nos alegrarmos do Senhor, de coisas também que Ele fez ou que Ele fará. É alegrarmos no Senhor. No Senhor é uma alegria constante. A alegria que nós recebemos no Senhor, ela não passa. Amém? Ela é constante. Independente de lutas, de tribulações, de situações difíceis. É uma alegria constante. Porque nós não olhamos e estamos vendo a situação. Nós olhamos e vemos além daquilo. Nós vemos a vitória. Um filho de Deus tem que ver a vitória. Depois o Senhor dá esta certeza ao nosso coração. Ele diz: eu estou perto de você. O Senhor não está longe, nos olhando lá do céu, né? Falando, deixa ver o que Ele resolve. Não. O Senhor diz a nós: eu estou perto, eu estou em você. Este é o nosso Deus. Diga, perto está o Senhor. Glória a Deus. Não devemos andar ansiosos. Então hoje é noite de você trocar. Se você entrou com alguma ansiedade, você vai lançar sobre Ele toda a ansiedade. Porque a palavra de Deus diz que Ele tem cuidado de nós. Amém? Devemos fazer o que também? Conhecidas as nossas petições, em orações e em súplicas. E que tudo isso seja conhecido diante de Deus. Então hoje é noite para nós abrirmos os nossos lábios, confessarmos diante de Deus. Ele está ali com os ouvidos atentos para ouvir o que o filho tem a dizer, o que o filho tem a pedir, o que você está clamando, o que você está suplicando. Este é o nosso Deus, amém? Porque nós, amados, temos a paz de Deus, e essa paz é que guarda o nosso coração. É isso que nós temos que ter nesta noite, que esta paz, né, que guarda o nosso coração,
e que coloca todos os sentimentos no lugar. É isso que Deus tem para nós nesta noite. Por que nós oramos, né? Por que nós confessamos? Porque a oração coloca tudo no lugar. Não é pela nossa força, não é pela nossa vontade, mas tudo está nas mãos de Deus. Então a oração faz isso conosco. Ela traz esta paz. E ela coloca tudo no lugar, ela coloca os nossos sentimentos no lugar, para que nós possamos enxergar com mais clareza todas as coisas. Porque enquanto nós não oramos, algumas coisas ficam obscuras. A gente não sabe se vai para a direita, se vai para a esquerda. Mas quando nós oramos, o Senhor tira essas escamas, o Senhor tira as vendas, o Senhor mostra um caminho claro. Este é o poder da oração. E esta paz também, ela faz com que a nossa mente se alinhe com os pensamentos de Deus. A oração faz isso, ela alinha os nossos pensamentos com a mente de Deus, para que nós possamos pensar somente o que convém. Então que caia por terra, ao começar deste culto, todo o pensamento que não convém. Amém? Que nós possamos alinhar os nossos pensamentos aos pensamentos de Deus, aquilo que convém. Esta é a oração que vai ser feita neste lugar, nesta noite. A oração que traz a paz de Deus, que excede todo o entendimento e que guarda o nosso coração e que guarda a nossa mente em Cristo Jesus. Amém? Feche os teus olhos. Vamos honrar o nosso Deus com as nossas orações. Ó glorioso Deus, bendito e eterno Senhor, Jesus Cristo, Pai de amor, Rei dos reis, Senhor dos senhores, toda a honra, toda a glória a Ti, Jesus. Obrigada, meu Deus, obrigada. Quanto temos a Te agradecer, Jesus. Estamos aqui na Tua casa, alinhando os nossos pensamentos aos Teus pensamentos, alinhando o nosso coração com os Teus sentimentos, colocando, Jesus, com a oração tudo em ordem, Pai. Nós cremos no poder da oração. Nós cremos, Jesus, que enquanto estamos aqui orando, clamando, pedindo a Ti, é Tu mesmo, Jesus, que vela por nós, que responde a nossa oração, que alinha o nosso proceder, que alinha o nosso caminhar. Senhor Jesus, toda a honra e toda a glória a Ti, Pai, porque nós cremos, ó Deus, nas respostas que virão, as orações deste povo, povo fiel, povo feliz sobre esta terra, povo chamado para reinar e governar, povo, Jesus, para ser chamado de cabeça e não de cauda. Senhor, estes somos nós, Teus filhos, filhos amados, e estamos aqui, Jesus, para engrandecer o Teu nome, para render a Ti, Jesus, o melhor louvor, para render e entregar a Ti a nossa vida. Nós declaramos que toda ansiedade já caiu por terra, porque nós nos achegamos nos Teus átrios, e aqui, Senhor, a Tua paz reina, Jesus. Aqui nos Teus átrios, em unidade, Jesus, a Tua paz é soberana sobre as nossas vidas. Por isso, nesta hora, Senhor, dá ordem aos Teus anjos, Jesus, para que estejam ministrando em nosso favor, e que ao abrir de cada boca em oração e em linha com a Tua palavra, os Teus anjos possam levar as nossas orações, Senhor Jesus, até o Teu trono de graça, porque nós cremos, ó Deus, que no tempo oportuno, Jesus, todas as respostas virão, porque Tu disseste, Senhor, que a tribulação, ela é passageira, e nós cremos nisso. Nós nos regozijamos nesta noite na esperança, Senhor. Nós nos alegramos em Ti, Pai querido, porque o Senhor nunca nos despede de mãos vazias, e nós somos gratos a Ti por isso. Desde já, rendemos graças ao Teu santo nome, e com ações de graças e com reverência a Ti, Senhor, nós declaramos a Ti, damos a Ti um louvor puro, um louvor perfeito, e que agrade o Teu santo nome nesta noite, em nome de Jesus, ó Deus, aleluia, glórias a Ti, Senhor, glórias a Ti, Jesus. Boa noite, igreja. Boa noite, igreja. Você é capaz de se alegrar pela fé. Você é capaz de louvar a Deus pela fé e engrandecê-lo. Ele é digno. Aqui.
feliz, diga amém. 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 Aquele que está feliz, grite aleluia. Aleluia. Aquele que está feliz, bata palmas sim. Aquele que está feliz, dance comigo assim. Com Jesus no coração a gente é feliz. Com Jesus na condição tudo é muito bom. Jesus é alegria, euforia, companhia todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. Com Jesus no coração a gente é feliz. Com Jesus na condução tudo é muito bom. Jesus é alegria, euforia, companhia todo dia. Ele é o motivo. Jesus é o motivo da nossa alegria. Com mais empolgação. Aquele que está feliz, diga amém. Amém. Aquele que está feliz, grite aleluia. Aquele que está feliz, bata a palma sim. Aquele que está feliz, dance comigo assim. Com Jesus no coração a gente é feliz. Com Jesus na condução tudo é muito bom. Jesus é alegria, euforia, companhia todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. Você tem Jesus no coração? Com Jesus no coração a gente é feliz. Com Jesus na condição Erga as suas mãos. Erga as suas mãos e dance. Jesus é alegria, euforia, companhia todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. Jesus é o motivo da nossa alegria. Jesus é o motivo da nossa alegria. Aleluia, Jesus é o motivo da nossa alegria, graças a Deus. Nós somos alegres porque nós somos salvos em Jesus Cristo. E o nosso Senhor Jesus, Ele tem planos perfeitos para nós em todo o tempo. Mesmo que muitas coisas parecem que tenham chegado ao fim nas nossas vidas, ou mesmo que pareça que nós tenhamos perdido muitas coisas, o Senhor Jesus tem restituição para cada um dos seus filhos. Que você receba nessa noite a restituição de Deus, que virá no mínimo em dobro. A restituição da alegria, a restituição dos seus sonhos, a restituição dos seus planos, restituição da sua família, restituição dos seus amigos. Nessa noite nós levantaremos um clamor, crendo que a vitória chegará. Em nome do Senhor Jesus Cristo, vamos declarar isso agora. Que você receba com fé todas as promessas do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Cante, igreja. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto que já morreu. Não podes pensar que este é o teu fim. Não é o final, Jesus É o te que diz. Deus planejou. Aleluia. Levanta no chão, ergue o Aleluia. clamor. Levante suas mãos e declare. Restitui. Restitui, Jesus. Eu quero de volta o que é meu. Deus. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui.
Aleluia. Diga para o Senhor Jesus aquilo que você precisa, aquilo que você quer ver restituído na tua vida. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é tudo que já morreu. Não podes pensar que este é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levanta do chão, é que o sabor eu quero de volta, eu quero ir. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Toda lágrima o Senhor limpará. Restitui e leva minhas águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. É o clamor do teu povo, Deus. Aleluia, Jesus. Ouça e responda com presteza nesta noite, Pai. Cada clamor de cada coração, Jesus. Como nunca vimos em toda a nossa vida, Jesus. Responde nesta noite a oração de cada um que clamar com fé, com esperança, com certeza nas promessas do Senhor. Nós cremos, Deus. E o tempo que roubado foi não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado a nos amar. O teu poder e o amor pode Toda alegria perdida, Jesus restitui. Toda finanças esboroada, toda saúde, Jesus restitui nesta noite poderosa de oração. Porque esse povo se reuniu aqui para clamar ao Senhor. E o Senhor foi quem prometeu: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e me buscar e clamar por socorro, diz o Senhor, que olharia do santo céu e sararia a nossa terra. Sara, Jesus. Sara, Senhor, toda ferida, toda tristeza, todo sentimento de pequenez nesta noite, Senhor. Glorifica teu nome, Pai, restituindo na vida de cada um dos teus filhos. Pode se alegrar, a igreja, batendo palmas a Deus. Aleluia. Pode se alegrar na certeza de que o Senhor nesta noite tem resposta para cada clamor. Por isso, antecipadamente, antes mesmo de abrir as nossas bocas, antes mesmo de abrirmos nossas bocas, nós adoraremos ao Senhor com todo o coração, com toda a nossa mente,
com toda a nossa força, porque é certo, as respostas de orações nesta noite acontecerão. Quantos creem, digam amém? Eu creio, Quantos Jesus. creem, digam amém? Amém. Eu recebo Jesus. Vamos adorar. Vamos adorar o Cristo que venceu, derramar os nossos corações como expressão de amor, porque Ele se entregou por nós. Vamos adorar Jesus, o Rei dos Reis, só Ele é digno de adoração. O seu trono é sublime, o seu reino resplandece luz. Querubins, serafins, adorem, nós também. prostrados diante do trono. Os 24 anciãos declaram, Nós também. o leão de Judá, a raiz de Davi, de vencer. Vamos dançar, igreja. Aleluia, aleluia. Bendito É o Rei que vem em nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Jesus bendito, Cristo Rei salva. E as palmas não param. Vamos adorar. Vamos adorar ao Cristo que Venceu e derramar os nossos corações como expressão de amor, porque Ele se entregou por nós. Vamos adorar Jesus, o Rei dos Reis, só Ele é digno de adoração. O seu trono é sublime, o seu reino resplandece luz. Querubim, serafim. Querubins, serafins, E adoram, nós também. prostrados diante do trono. E os 24 anciãos declaram, Jesus. leão de Judá, a raiz de Davi, venceu. Aleluia, aleluia. Bendito É o Rei que vem em nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Jesus bendito, Cristo Rei Bem alto, igreja. Bem alto, igreja. Aleluia, aleluia. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Jesus bendito, Cristo Rei salvador. Jesus bendito, Cristo Rei. Salvador. Jesus bendito, Cristo Rei. Salvador. Jesus bendito, Cristo Rei. Salva. Jesus bendito, Cristo Rei. Salvador. Ele só Ele é digno. Ele só Ele é digno de toda glória, de todo louvor e de toda adoração. Glória a Deus. Amém, igreja. E este Jesus bendito, Cristo, Rei e Salvador, está aqui nesta noite para responder, como nosso irmão David disse, as nossas orações. Então vamos declarar esta verdade para quem está do nosso lado. O Senhor vai responder as nossas orações. Tenha certeza disso. Declare, receba, profetize na vida de quem está do seu lado. As respostas do Senhor serão derramadas nesta noite, igreja. Amém. Quem já declarou aí para 2 ou 3 irmãos, pode sentar-se. Amém. Nós recebemos. Graças a Deus. Recebemos as respostas das nossas orações. Graças a Deus. Boa noite, igreja. Boa noite àqueles que estão nos ouvindo pela internet.
Nós estamos aqui felizes, alegres, porque estamos na casa do Senhor. Estivemos aqui num final de semana abençoado. Sábado foi tremendo. A presbítera Lilian Souza esteve aqui trazendo a palavra. Ela trouxe uma palavra que foi muito usada pelo Senhor, não é? Sobre espera. Como um crente deve esperar no Senhor? Nós não devemos esperar de braços cruzados, nós devemos agir, fazer aquilo que está a nosso alcance, fazer o possível, e Deus fará o impossível. Então nós tivemos aqui uma esquete, né, do Graça em Cena, foi muito engraçada, né? Com os nossos irmãos ali, Tiago, nossa irmã Cindy, que representaram muito bem, não é? Que nós não podemos ficar de braços cruzados. Nós não fomos feitos para ficar de braços cruzados. Ainda hoje, a caminho do trabalho, eu estava ouvindo um CD da Bispa Solange, que dizia assim: nós nascemos para vencer. Amém? Então, quem é um vencedor não fica estático, parado, falando: venham, Senhor, as suas bênçãos. É por graça? É por graça. Mas nós temos que fazer a nossa parte. E aí é que está o gostinho da conquista, não é? O gostinho da vitória. O Senhor permite que nós participemos dessas bênçãos que Ele faz chegar às nossas mãos. Então, no sábado, a presbítera Lilian esteve aqui. Se você não teve oportunidade de ouvi-la, esta mensagem está gravada em CD. Você tem disponível na nossa livraria. Ontem, a Bispa Solange pregou sobre antes e depois da cruz, não é? Graças a Deus, nós temos o entendimento dessa palavra. Vemos que diferença em todas as áreas, não é? Ela esteve aqui falando sobre 10 pontos. Quinta-feira que vem, ela vai falar sobre mais 10, do antes e depois da cruz de Cristo. Graças a Deus por esse entendimento. Graças a Deus por essa palavra. Graças a Deus por esse ministério de conhecimento. Então, nós estávamos aqui ontem, estamos hoje para um culto de oração e confissão, onde Deus vai responder às nossas orações. E na próxima quinta-feira estaremos aqui novamente com a Bispa Solange Brant, com a palavra da excelência da graça de Deus. Continuação daquela mensagem de ontem, com mais 10 pontos de antes e depois da cruz. Domingo também às 18h30 estaremos aqui para o culto de excelência da graça de Deus. E um último aviso, antes de eu passar a palavra para a nossa pastora Silmara, que vai fazer o ofertório nesta noite. Um aviso muito importante, sabe qual é? Deus vai responder às nossas orações. Você recebe? Então diga assim: Deus vai responder às nossas orações. Graças a Deus. O nosso Deus não é um Deus que não ouve. Nosso Deus não é um Deus que não fala. O nosso Deus tem boca, Ele fala, não é? De muitas formas, através da sua palavra, através das pessoas dele que ele coloca, e ele ouve também. Então, ele ouve as nossas orações e mais, ele responde. Então, nesta noite, receba respostas de Deus para a sua vida. Amém? Antes, então, do ofertório, acaba de chegar um visitante aqui. Amém! Olha aqui, chegou uma visitante. Eu quero pedir que ela faça um sinalzinho com a sua mão. Ela é convidada da Deni, veio da cidade do Rio de Janeiro, de Volta Redonda. E o nome dela é Kátia. Kátia, onde está você? Aqui na frente. Kátia, abençoada do Senhor, seja bem-vinda ao culto de oração e confissão da Igreja Cristo Vive de São Paulo. Deus vai responder às suas orações. Você recebe? Amém. Então você vai levar um CD de presente ali das mãos da nossa irmã Rose. Você vai receber um CD para você levar para sua casa, ouvir com calma ali. Deus vai falar ao seu coração. Vai receber também uma agenda com os horários de culto, com o nosso site na internet, todas as informações aqui da Igreja Cristo Vive de São Paulo. E nós demonstramos ao Senhor que nós estamos felizes pelos visitantes que Ele traz, demonstrando a Ele através de uma linda salva de palmas na igreja. Amém. Obrigada, Senhor, pela vida da nossa irmã Kátia. Agora sim, vamos então ao momento do ofertório. Pastora Silmara, por favor. Boa noite, amados. Boa noite. Agora sim. Amém. Glória a Deus. Vamos a este momento precioso do nosso culto,
onde nós continuaremos louvando ao Senhor, entregando a Ele nossos dízimos e as nossas ofertas. Vamos ler o que diz a palavra do Senhor em primeira carta a Coríntios, capítulo 16, versículos 2 a 4. Diz assim: no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for. E quando tiver chegado, enviarei com cartas, para levarem as vossas dádivas a Jerusalém, aqueles que aprovardes. Se convier que eu também vá, eles irão comigo. Amém? Então, assim, vamos falar um pouquinho, lembrar algumas coisas sobre contribuição, que tanto faz ser dízimos ou ofertas que são dadas esporadicamente, amém? Primeiro, a contribuição deve ser feita com alegria, amém? Diga, com alegria. Isso está em 2 Coríntios 9, 7, diz assim: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Então nós devemos trazer à casa do Senhor, a este altar, os nossos dízimos e ofertas, se possível, com um sorriso no rosto, cantando um louvor, que nós estivermos também cantando aqui, amém? Sempre com muita alegria, porque isso não é peso para nós que entendemos, não é verdade? Os dízimos e ofertas é uma coisa assim que a gente já digeriu há muito tempo, na graça nós entendemos perfeitamente do que se trata, então a gente vem realmente trazer ao altar do Senhor com muita alegria. Segundo, ela deve ser voluntária. Diga, voluntária. Tá? Então a gente não é coagido a dizimar aqui. Nós não pregamos uma palavra pesada para que as ovelhas venham dizimar por obrigação. Então, aqui nós ofertamos voluntariamente. Terceiro ponto. Deve ser conforme o seu ganho real. O que realmente você ganha. Deus não quer mais de você daquilo que você pode dar. Então, voltando lá no Coríntios 16, o versículo 2. Dá para voltar para mim, Toninho? O 2, isso. Então, no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa conforme a sua prosperidade. Tá? Então, é conforme a tua prosperidade. Não dê mais do que você... Deus não pede mais do que isso. Amém? E também nesse versículo 2, diz separar, você ponha de parte em casa. Então, é uma coisa para se fazer pensando no que se está fazendo. Recebeu, separa. Então, separe imediatamente o que pertence ao Senhor. Algumas pessoas aqui na nossa igreja, vindo ao culto frequentemente, segundas, quintas, domingos, e assim que recebem o seu salário, fazem uma transferência para a conta da igreja. E eu perguntei para algumas pessoas, por que você faz o depósito, faz a transferência, se você vai vir ao culto da quinta, ou você vai vir, por que você não espera e traz ao altar? E as pessoas me respondem assim, porque eu não quero ter a tentação de utilizar em outra coisa. Então, como a palavra de Deus diz que é das primícias, eu tiro, já faço a transferência, antes que isso caia na minha mão e eu possa, porventura, utilizar em outra coisa. Amém? Estou dando um exemplo de algumas pessoas daqui do nosso ministério. Ponto 4. Deve ser feito com fidelidade. Diga, fidelidade. Então, assim, nós não devemos dizimar ou ofertar ao Senhor somente quando a nossa condição financeira está bem. Não é verdade? Então, assim, nós devemos continuar dizimando mesmo em épocas de crises financeiras, mesmo em momentos difíceis. Por isso que é primícia. Tá? Mas se eu der o dízimo não vai restar nada para eu pagar tal conta. Experimente o Senhor. Deus diz, provai-me nisto. Na verdade, é experimentar isto. Faça realmente assim uma prova de fé. Dizime antes. Com certeza você vai ter para todas as tuas contas no final do mês. E por último, a contribuição deve ser feita com regularidade. Então, da mesma forma, como você todo mês tem o seu dia de pagar o seu telefone, a água, o gás, todas as tuas contas, você tem que ter também a regularidade para saber que tem um dia correto para você separar o teu dízimo e trazer à casa do Senhor. Neste versículo que nós lemos, diz no primeiro dia da semana, porque lá era uma outra forma de se receber. Então, tinha todo domingo, primeiro dia da semana, eles iam lá
e levavam as ofertas, separavam aquelas ofertas. No nosso caso, hoje em dia, é claro que você tem que aguardar esse teu salário, essa tua provisão chegar às tuas mãos para que você possa fazer. Amém? Então, venha com alegria, lembrando que você está dizimando voluntariamente, conforme o teu ganho real, com fidelidade e com regularidade. Amém? Os pastores estarão aqui para receber o teu dízimo. Venha cantando, nós vamos cantar uma música que diz assim, que eu vou cantar? Chegou a nossa vez, Deus está restituindo os anos, não é verdade? Então venha cantando, venha alegre, amém? Pastor Bio, você desliga para mim, por favor.
Vocês acharam que não ia ter pregador hoje? Se enganaram. Vocês me aguentam 5 minutos? Amém. A palavra de Deus, ela nos dá alguns conceitos básicos de como alcançarmos as bênçãos que já estão preparadas para nós. É isso que nós vamos aprender em 5 minutos, rapidamente, em 5 pontos básicos que eu destaquei da palavra de Deus, para que as nossas orações tenham um efeito e um sucesso nas nossas vidas. Amém? No telão, ponto 1, projeto de vitória. Todos nós temos os nossos projetos, os nossos planos para este ano, certo? Nós temos ainda 3 meses para o final deste ano. E nós cremos que muita coisa ainda que não aconteceu, vai acontecer nas nossas vidas até o final deste ano. Amém? Então, por que nós fazemos esse projeto? Quem nos impulsiona a dar este passo? Veja comigo em Provérbios, no capítulo 16, versículo 1 a 3, diz assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Temos nós que fazer projetos, planos audaciosos. Temos que ter os nossos planos realmente com intrepidez. A nossa oração tem que ser intrépida, tem que ser com convicção. Por quê? Porque tem pessoas que fazem planos audaciosos, mas não embasados na palavra de Deus. Então o que acontece? Vem o fracasso na vida dessas pessoas. Eu fiz planos e não foi bem assim, não aconteceu. Então assim, são planos fracassados porque não estavam com base, com linha com a palavra de Deus, em linha com a palavra de Deus. Então, quando nós fazemos os nossos planos na palavra de Deus, nós estamos dizendo, ou melhor, estamos querendo que o Senhor faça o querer e também o realizar. Amém? Segundo ponto, a oração. Para nós entendermos um pouco mais os efeitos da oração, nós vamos pegar um exemplo da história de Esaú e Jacó. Esaú, um barulho aqui. Esaú, ele ia ao encontro do irmão dele, de Jacó, para matar. Ele queria realmente matar. E o Esaú, na nossa vida, ele pode ser um câncer, ele pode ser um tumor, ele pode ser um chefe, ele pode ser um agiota que quer te matar, ele pode ser um problema, ele pode ser um emprego que não sai, uma porta que não se abre. Há um Esaú todos os dias na nossa vida perguntando: e aí? Como é que é? O que vai acontecer? O que você vai fazer? Né? Então, eu queria que você entendesse que há um Deus que luta as nossas lutas, que guerreia nas nossas guerras. Né? Se você lembra da história de Jacó, enquanto ele estava orando, né, fazendo a sua oração, porque ele tinha medo de Esaú, do encontro com o irmão dele, da morte que estava próxima, enquanto ele fazia a sua oração e tinha um encontro face a face com Deus, o Senhor estava trabalhando no coração de Esaú. Uma oração mudou a história, o rumo de 2 famílias, que poderia ter acontecido uma grande tragédia. Efésios 6, versículo 18 diz assim: com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Nós estamos aqui orando pelas nossas causas, pelas nossas situações, pelos nossos problemas, né? E estamos orando também por situações de pessoas que nós nem conhecemos, por todos os santos, por todos aqueles que se chamam filhos de Deus. Terceiro ponto, a confissão. Põe para mim, confissão. É colocar em prática a nossa fé. Porque uma coisa é nós orarmos, lançarmos para Deus aquilo que nós precisamos, aquilo que nós queremos. Veja comigo em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, diz assim: ora,
A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Então nós devemos orar e confessar a respeito daquela oração que nós realizamos. Nós devemos orar, nós devemos pleitear a Deus, mas nós devemos também confessar a respeito daquela situação. Vai acontecer, eu creio. Porque se nós dermos ouvidos à derrota, à voz da derrota, nós acabamos com os milagres na nossa vida, não é verdade? Se a gente tiver um pouco de dúvida, um pouco de incerteza, um pouco de insegurança, não acontece nada. Veja em Provérbios, no capítulo 18, versículos 20 e 21. Do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Então nós estamos aqui para falar daquilo que está cheio no nosso coração. Nosso coração tem amor. Nosso coração tem raízes na palavra de Deus. Nós sabemos aquilo que nós queremos. Nós sabemos o Deus que nós servimos. Nós sabemos o Deus que é soberano sobre as nossas vidas e que realiza e manifesta o seu bem-querer sobre nós. Amém? Quarto ponto, a ansiedade. A pastora Jaque já leu aqui no começo do culto. Há dois tipos diferentes de ansiedade. Há uma ansiedade boa e positiva e outra preocupante e negativa. Não andeis ansiosos. Essa é uma ordem que Jesus deu aos seus discípulos e também para nós que somos seus filhos, somos cristãos. Milhares de anos que ele ordenou isso daí já se passaram e parece que cada vez mais é difícil de controlar esta ansiedade. As inquietações, as inseguranças, os pensamentos duvidosos. Quanto ao nosso futuro, há dúvidas, há medos, né? Ansiedade, ela gera o medo, e o medo é o contrário de fé. Veja em Filipenses 4, versículo 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Amém? Quinto e último ponto, a confiança. A vida espiritual, quando ela tem alicerces na graça de Deus, Deus dá descanso, dá confiança e dá certeza. 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 4 a 6, diz assim: E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, agora nós vamos usar as nossas armas, não as nossas armas carnais, não, mas as nossas armas espirituais, né? Nós vamos combater os Esaús da nossa vida, amém? E vamos sair daqui convictos de que aquele que fez a promessa é fiel. Amém? Você crê nisso? Você está preparado para orar, para ver os milagres na tua vida? Amém? Então nós vamos chamar aqui ao altar as pessoas que fazem parte de um exército de intercessores. Parte dessas pessoas estarão aqui orando, nos dirigindo em oração. Queria chamar a presbítera Mônica, que irá orar por saúde e restauração emocional. A presbítera Cristina, por causas na justiça. A pastora Renata, por prosperidade. O presbítero Cláudio, por realização pessoal. Pastora Jaqueline vai orar por família. O diácono Beto, por propósitos espirituais e compromissos com o reino. O pastor Maurício vai orar por atitudes que devam mudar. A pastora Vera estará orando pelo casamento coletivo que nós teremos aí no dia 22 de outubro. E o pastor Fernando estará orando pela nossa semana. Amém? Amém? Amém, igreja? Amém? Então nós temos que ter na mente os nossos projetos. Você trouxe o seu projeto, você agarra firme nele. Você tem que ter na sua mente a oração que você vai fazer, que você vai entregar no trono da graça de Deus. Você tem que ter na sua
na sua mente que você vai confessar, não vai deixar para lá, vou orar, vou entregar e está tudo certo. Não, você vai continuar confessando e crendo que aquilo vai se manifestar na sua vida. E você tem que deixar de lado aquela ansiedade. A ansiedade não te leva para lugar nenhum, ela te traz medo e isso não vem de Deus. Não ficais ansiosos por coisa alguma. Seja convicto daquilo que você quer. Tenha confiança naquilo que você vai buscar. Porque Deus fará maravilhas no nosso meio. Amém? Em nome de Jesus. Amém, aleluia. Você está confiante esta noite? Amém. Boa noite, abençoados. Vamos nos colocar de pé. Nós vamos orar agora por restauração emocional e saúde física. Então nós conhecemos, como bem disse o nosso querido pastor Bill, as armas espirituais, que são o louvor, a palavra da graça de Deus, não serve outra palavra, amém? E a oração. Nós já louvamos esta noite. A palavra de Deus diz que o louvor liberta. Então eu creio que já houve libertação nesta casa, amém? Nós também já ouvimos a palavra do Senhor. E o Senhor já está agindo no nosso meio, amém? E agora, então, nós vamos usar a última arma, que é a oração. E nós cremos que a oração misturada com o dom da fé, ela vai trazer o quê? O poder de Deus manifestado. Você crê nisso? Amém, glória a Deus. Então, irmãos, vamos agora usar a oração, vamos fechar os nossos olhos, vamos clamar a Deus. Senhor Jesus Cristo, oramos agora, Pai, primeiramente por restauração emocional. Ajuda-nos, Deus, a levar os pensamentos, Senhor, sempre cativos à Tua palavra, Senhor. A pensar como o Senhor pensa, a renovar a nossa mente através do Seu louvor, Pai, e através da Tua palavra, Senhor Jesus. Porque nós sabemos, Senhor, que a nossa vida, Senhor, ela é resultado daquilo que nós estamos pensando, Jesus. Pai querido, eu rechaço agora, Pai, todo dardo inflamado, Senhor, do maligno nas mentes, Senhor. Todo dardo inflamado do maligno nos pensamentos, Pai. Eu rechaço sofismas, Senhor, enganos, mentiras, pensamentos iguais ao mundo, Pai. Ó, Senhor, não, Senhor. Nós somos o diferencial neste mundo, Pai. Nós temos que pensar diferente, Senhor. Eu rechaço também o desânimo, Senhor. A fraqueza nas mentes, ó Pai. Ó, Senhor, levanta aquele que está desanimado. Levanta aquele que está abatido, Senhor. Porque, Senhor, como está escrito, Senhor, quando somos fracos, aí é que somos fortes em Cristo Jesus. Ó Deus Pai Todo-Poderoso, eu declaro, Senhor, na vida dos teus filhos, a mente iluminada por Deus, mentes sãs, eu declaro mentes restauradas, em paz, em descanso no Senhor Jesus Cristo. E agora, Senhor, com a mente já restaurada, Jesus, nós vamos orar pelo nosso físico, Senhor, porque nós cremos que pelas chagas de Cristo, nós já fomos sarados, está escrito, Pai, e assim nós cremos na Tua palavra. Ó, Pai, Tu já levaste todo o mal, toda a doença, toda a enfermidade, Senhor, toda a dor, Senhor. Tu já levaste o impossível, Pai, que está na nossa vida. Tu já levaste tudo na cruz do Calvário, Pai. Ó Deus, Pai amado, Tu és, Senhor, o médico dos médicos, Senhor. Eu declaro que todo vale de ossos secos esta noite seja vivificado pelo poder, Senhor, desta palavra, Jesus. Ó, Pai, nós cremos que há restituição para a nossa saúde física, Senhor. Porque tudo já foi encravado na cruz do Calvário, Pai. E esta noite, Senhor, o Senhor tem libertação. O Senhor prometeu libertação para o mês de setembro, Pai. Que haja agora a libertação, Pai, da doença no nosso físico, Senhor Jesus. Ó, Pai, porque a doença, ela tira a paz, Senhor. E se tira a paz, não vem de Ti, Senhor. Ó, Pai, eu creio que o Senhor Jesus cura agora, para que a nossa vida seja testemunho para Ele, em nome de Jesus. Ó, Deus Todo-Poderoso, nós ainda nos colocamos, Senhor Jesus, nas brechas, Pai. Como intercessores que somos, Senhor. Nós mandamos ainda esta oração, esta palavra de cura, Pai, para algumas pessoas que nos escrevem, Senhor.
como o Carlos Roberto, internado na UTI, com caso grave, complicações nos pulmões. Ó Deus Pai, que ele receba, Carlos, agora a cura. Ó, que o Espírito Santo de Deus visite aí, você nesta UTI. E se você crê neste Deus que é maravilhoso, Ele pode levantar você daí. Em nome de Jesus, restaurar todo o seu físico, todo o seu emocional também. Também, Senhor, na vida do Yuri, de 18 anos, tumores nos testículos. Senhor, libera a cura para o Yuri, em nome de Jesus, Pai. Também na vida do Senhor Antônio, esposo da irmã Lia, recuperação de cirurgia. Senhor Jesus, nós cremos em milagres, Pai. Libera o milagre agora na vida do Senhor Antônio, Pai. Aonde ele estiver, Senhor, que ele receba agora, Senhor, o teu milagre naquele cérebro, Senhor. Também, Senhor, na vida do José Jesus do Nascimento, perdeu uma visão, precisa fazer um transplante de córnea. Pedimos para que Deus restitua a sua visão 100%. Aleluia, nós concordamos com esta palavra. Que haja restituição, José, de toda a sua visão, em nome de Jesus. Também, Senhor, nós oramos por Rosimeire. Ela é irmã da nossa diaconisa Sandra. Vai fazer uma cirurgia para a retirada de caroço nos seios. E está com suspeita de nódulo no pulmão. Nós não recebemos. Já caiu por terra. Em nome de Jesus, rechaçamos todo o mal. E declaramos a vitória na vida da Rosimeire. Também na vida da Elisete Fernandes, câncer desenvolvido por tiroide. Ó Deus, não há câncer, Senhor. Este nome, Jesus, é sobre toda enfermidade. Por isso o câncer já bateu em retirada, em nome de Jesus. Também na vida da Clarice, também sofre de câncer, já caiu por terra. Clarice recebe a cura, em nome de Jesus. Também a Suzana, enfermidade, lúpus, nós não recebemos, que ela seja totalmente restaurada para a honra e glória do Senhor. Fernando, ele está agitado. Fernando, receba a paz de Cristo no teu físico, no teu coração, na tua mente, em nome de Jesus. Também oramos pelo nosso irmão Isaías, filho do irmão Marcelino. Ele vai operar amanhã de hérnia no hiato, no estômago. Em nome de Jesus, nós já declaramos, Isaías, o sucesso total nessa cirurgia. Que os anjos estejam aí, junto de você, operando o milagre na sua vida. Tudo pode acontecer. Recebe a vitória amanhã, em nome de Jesus. Oramos ainda pela Regina Oliveira. Não, a Regina Oliveira pede oração para a cunhada Hélia, que quebrou a perna há 3 meses, teve necrose na perna e recuperou. Mas ontem se internou novamente com trombose. Senhor Jesus, cai por terra toda a trombose, Pai. Nós recebemos, Senhor, a perna dela totalmente restaurada. Tu és um Deus que cola ossos, Pai, que faz pernas crescer, Senhor. Ó, Pai, nós cremos que o Senhor tem a cura definitiva para ela, para Hélia, em nome de Jesus. E eu oro também, Senhor, pela nossa presbítera Eli, Senhor, que ontem caiu e sofreu uma luxação no joelho. Está ali com a perna estendida, com o joelho inchado, que ela receba agora a restauração na sua perna, que em breve ela esteja aqui no nosso meio, para te dar testemunho, honra e glória a ti, Senhor. Ó, Senhor, nós cremos, Pai, que como está escrito, tudo já foi levado na cruz do Calvário, que o Senhor hoje tem liberação de cura, de milagres, Senhor, para o teu povo, para os que estão aqui, para que os que estão pela internet e para todos esses pedidos, Senhor. Nós nos colocamos nas brechas, Senhor, esta noite, certos da vitória, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glorifique ao Senhor pela cura já manifestada. Aleluia. Boa noite, amada igreja. Nós vamos orar por justiça. Quem aqui tem uma causa na justiça? Creia que nesta noite
vai cair por terra toda impossibilidade, em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai de toda glória, nós te agradecemos, Senhor, porque sabemos que tu ouves a nossa oração. Tudo que fazemos neste lugar, o Senhor está atento, Senhor. Por isso, Jesus, nós estamos aqui para clamar ao Deus vivo, ao Deus poderoso, que por nós tudo executa. Sabemos que não existe impossíveis para ti. Por isso, Senhor, te entregamos todas as causas na justiça. Sabemos, Senhor, que muitas vezes nós fizemos algo errado, mas o Senhor nunca nos dá proporcional àquilo que nós plantamos, Senhor, porque o Senhor é rico em misericórdia. Por isso, Senhor, move agora o coração dos advogados, dos juízes, dos promotores, para que hajam em nosso favor. Não importa aquilo onde está, em que instância está. Importa que o nosso Deus é o advogado dos advogados, o juiz dos juízes. E a tua palavra diz que o Senhor não tem o culpado por inocente, nem o inocente por culpado. Manifesta agora a justiça sobre o teu povo, como o sol ao meio-dia, Jesus, para que o teu nome seja exaltado, glorificado, Senhor. Oh Deus amado, nós não podemos fazer nada, Jesus. Oh, mas o Senhor conhece o coração dos homens, Senhor, e o Senhor vai dar o futuro que nós queremos. Libera, Senhor, agora todas as causas, Senhor, que estão presas, Senhor, que estão engavetadas, Senhor. Oh Deus amado, nós chamamos em existência a manifestação da vitória. Eu recebo, Senhor, para toda a tua igreja, Jesus, que ainda essa semana nós vamos ver a manifestação da vitória, porque o Senhor é um Deus que age por nós enquanto nós dormimos, Senhor. Por isso, Jesus, nós declaramos que toda impossibilidade se rendeu à tua soberania. Muito obrigada, Senhor. Já te agradecemos pela vitória, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu creio que a justiça do Senhor vai raiar sobre a minha vida, como o sol ao meio-dia, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, receba a justiça do Senhor na sua vida, amém. Agora nós vamos orar por prosperidade. E antes de orarmos, eu gostaria de afirmar que o Senhor Jesus quer a sua prosperidade. Então que você tenha consciência disso. Então declare, o Senhor Jesus quer a minha prosperidade. Mais uma vez, o Senhor Jesus quer a minha prosperidade. Amém. Vamos orar então. Senhor Jesus Cristo, nosso Pai bondoso, nosso Pai de amor, nosso Pai querido, nós estamos aqui nesse momento agora, Senhor, para clamar pela nossa prosperidade, Jesus. Nós somos teus filhos amados e nós sabemos que é nosso direito, que é nossa herança, Jesus, termos o melhor nessa terra, vivermos, Senhor, de modo digno. Por isso agora, Senhor, eu intercedo, Jesus, pela prosperidade na vida dos teus filhos, Jesus. Eu declaro, Jesus, que toda a situação de pobreza, que toda a situação de miséria, que toda a situação de escassez caia por terra, Jesus, pelo poder da tua palavra, Senhor Deus. Declaramos os milagres financeiros, Jesus. Declaramos, Senhor, os nossos celeiros fartos, Jesus, de toda sorte de bem, Senhor. Nós, Senhor Jesus Cristo, declaramos a provisão divina para pagar cada conta, Jesus Cristo. Não importa, Jesus, que os nossos olhos estejam vendo uma situação difícil. Nós cremos que a provisão vem de ti, Jesus. Nós cremos que a provisão vem do alto, Senhor. Não é por vistas, é por fé, Jesus. E pela fé, nós nos levantamos nessa noite, tomamos posse da nossa herança, tomamos posse, Jesus, das tuas riquezas, Senhor. Nós declaramos, Jesus, que o Senhor mesmo é que vai, Jesus Cristo, suprir, vai aumentar e vai multiplicar a nossa sementeira, Jesus Cristo. Estamos aqui como teus servos fiéis e te pedimos nessa noite que a tua palavra se cumpra, Senhor. Que nós vejamos,
declaramos, Senhor, realmente as janelas dos céus abertas sobre nós e as bênçãos sem medidas, Jesus Cristo, chegando às nossas vidas, Senhor. Tudo aquilo, Jesus, que os teus filhos precisam, Deus, que o Senhor Jesus Cristo conceda, Jesus Cristo, que não haja, Senhor, nenhuma necessidade material, Jesus, que haja fartura, Senhor, de alimento, Senhor, que haja fartura de roupa, Senhor Jesus Cristo, que haja fartura de emprego, Senhor, bons empregos, Senhor, com bons salários, com salários dignos, Senhor, para que todos os teus filhos tenham uma fonte de renda, Senhor Deus, uma fonte de renda próspera, Senhor Jesus Cristo. Nós tomamos posse da tua palavra desse ano, nós nos levantamos para receber a nossa herança material também, Jesus Cristo, porque nós já somos abençoados, Senhor, como o crente Abraão, já somos, Senhor, então tomamos posse de todas as riquezas, Senhor, aquelas que ainda estão retidas, que estão escondidas, que o Senhor manifeste, que o Senhor traga à luz, Senhor. O Senhor conhece cada necessidade, Deus, que cada necessidade dos teus filhos seja suprida agora, Senhor, e nós não queremos apenas, Senhor, viver no suprimento, mas nós chamamos a existência, Senhor, a tua abundância, nós chamamos a existência, Jesus, o infinitamente mais, nós chamamos a existência a multiplicação extraordinária, Jesus, celeiros fartos, celeiros cheios, Senhor, declaramos, Senhor, que o teu povo reinará em vida, Jesus, que, Senhor, não haverá dívida, Senhor, nós poderemos emprestar, Senhor, não haverá mais necessidade de tomar emprestado, Jesus, porque assim diz a tua palavra, declaramos que nós somos prósperos pelo poder que há na tua palavra, é no teu nome santo que oramos nesta noite e já te agradecemos. Amém. Aleluia. Receba a sua prosperidade em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Boa noite, igreja. Somos prósperos, somos ricos. Amém. Vamos orar pela nossa realização pessoal. Amém. Senhor Jesus, Pai amado, Pai querido, te agradecemos, Pai, porque nós podemos sonhar na tua palavra, nós podemos fazer planos, Pai, na tua palavra, Senhor Jesus, e nós vamos orar hoje, Pai, 3 tópicos, Senhor Jesus, nos estudos, Pai, oh Deus, Pai, capacita os jovens, Pai, agora que vão tomar decisões para a faculdade, Senhor Jesus, que eles sejam bem-sucedidos nas decisões, Senhor Jesus, Deus, capacita os estudantes, Senhor Jesus, aqueles estudantes que querem fazer cursos, Pai, no exterior, que vão atrás, que lutem, que tenham aquela iniciativa, Senhor Jesus, que vejam, Pai, se tem que ir para os Estados Unidos, para a Europa, que vejam o que é necessário para fazer, que façam um movimento, Senhor Jesus. Tem que tirar passaporte, tiremos passaporte, tem que tirar visto para entrar naquele país, temos que tirar visto, mas vamos atrás, façamos o natural, faça um movimento, Senhor Jesus, para que o milagre, Pai, venha do teu lado, Senhor Jesus. Oh Deus, Pai, capacita-nos, dá-nos força, Senhor Jesus, para que possamos ser vencedores nesses projetos de escola, de estudo, Senhor Jesus. Igualmente, Pai, nós oramos pelo trabalho, Pai. Trabalho, Pai. Aquele que quer mudar de área, aquele que quer um aumento salarial, Senhor Jesus. Deus, capacita, Senhor Jesus. Capacita que ele faça um movimento, que ele se atualize, que ele faça o seu currículo, que ele vá atrás de cursos, Senhor Jesus. Mas não fique somente esperando em Deus, e o projeto chega no final do ano e não aconteceu absolutamente nada. Pai, dai força, Senhor Jesus, empurra teu filho, Senhor Jesus, para que ele vá atrás, se atualize, faça um movimento para que ele depois veja o sobrenatural, a provisão vinda dos céus, a promoção, aquela porta grande se abrindo, aquele negócio fantástico chegando às suas mãos, Senhor Jesus. Deus, nós cremos em algo grande, por isso nós sonhamos em Ti, Senhor Jesus, e também nós oramos, Pai, por compra de imóveis, compra da sua casa, Senhor Jesus. Deus, é um projeto, eu acredito que todos nós, Senhor Jesus, Pai, nós queremos ter a nossa casa própria, Pai. É possível, é um sonho, Senhor Jesus. E eu te peço que Tu capacites, Pai, para que todos nós façamos um movimento, não somente esperar não. Vamos fazer um movimento, vamos orar em família, para que Deus nos sinalize qual é o bairro, qual é o apartamento, qual é a casa. Nós temos que fazer um movimento para avançar, crendo, Pai, crendo, Senhor Jesus, porque existe uma promessa, Senhor Jesus, que podemos comprar até sem dinheiro, Pai. Então nós cremos na Tua palavra, é possível sim, Senhor Jesus, cremos em algo grande, Pai. Por isso, Pai, eu te peço agora,
capacita o teu povo, Senhor Jesus, capacita-nos, Senhor Jesus, para que possamos chegar no final do ano e as nossas realizações sejam todas, Senhor Jesus. Deus, Pai, nós precisamos de Ti, Pai, e a Tua igreja hoje clama, Pai, clama, Senhor Jesus, por sabedoria, Pai. Dá-nos, Senhor Jesus, sabedoria. Dá-nos, Senhor Jesus, sabedoria para avançar, Senhor Jesus. Dá-nos sabedoria para fazer os nossos projetos, Pai. Dá-nos aquela sabedoria, Senhor Jesus, que vem dos céus, Pai. Eu te peço, Senhor Jesus, é possível, nós podemos sonhar em Ti, Pai, porque temos a certeza da vitória, Senhor Jesus. E também, Pai, com ousadia, Senhor Jesus, com ousadia, Pai, nós cremos, Senhor Jesus, que até o dia 30 de setembro, Pai, até sexta-feira, nós vamos ter motivo de riso, sim, Pai. Eu creio em milagres, eu creio em algo grande, Senhor Jesus, porque nós somos fiéis, estamos aqui mantendo a confissão, e o projeto, nossos planos vão se realizar. Eu creio, nós cremos, Pai, em nome de Jesus. Amém, Pai. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Toda honra ao nosso Senhor. Nós vamos orar por família. E que é o bem mais precioso que nós temos. Como é bom ter família. E então eu gostaria de pedir para a igreja que se tiver alguém aqui da tua família, que você ore de mãos dadas com esta pessoa. Se não tiver, que você procure algum amigo querido, um irmão querido que possa orar com você. Mas que possamos estar de mãos dadas. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Não fique sozinho. Nós estamos em família. Em família. Esta é a família que o Senhor constituiu para cada um de nós. Nós estamos em família. Interceda pela pessoa que está do seu lado. Ninguém precisa falar nada para ninguém. Aqueles que são mais íntimos, às vezes, já sabem algumas coisas que o outro precisa. Mas se você não sabe, interceda. Coloque a vida desta pessoa. O amor, amado, move montanhas. A palavra de Deus diz que tudo vai passar, mas o amor não vai passar. Então que nós possamos lançar este amor que Deus colocou na nossa vida, na vida desta pessoa tão preciosa que faz parte da nossa família. Amém? Senhor Jesus, toda a nossa gratidão a Ti, Pai. Toda a nossa gratidão a Ti pela família. Este bem tão precioso que o Senhor colocou, que o Senhor instituiu. Tu até estabeleceste, Pai, não é bom que o homem viva só. Não é bom. Por isso o Senhor instituiu a família e nós somos gratos por isso. Porque como é bom, Jesus, ter alguém do nosso lado. Como é bom, Jesus, ter alguém que cuida de nós, que se preocupa conosco. Como é bom, Jesus. E como é bom também nos preocuparmos com alguém. É bom ter este amor demonstrado. Nós somos gratos a Ti por isso, Jesus. Por isso nós intercedemos, ó Deus. Nós intercedemos por cada vida que aqui está. Por esta família bendita que o Senhor estabeleceu. A Cristo Vive é uma família bendita, bem estruturada por Ti. Tu és o cabeça deste povo, Jesus. Aqui, Senhor, ninguém nunca está sozinho. Nós sempre temos um amigo ao nosso lado. Aqui, Jesus, nós sempre temos uma palavra de algum querido para conosco. E nós somos gratos a Ti por isso, Pai. Muito obrigada, Jesus, pela pessoa que o Senhor colocou aqui do meu lado. Muito obrigado por cada vida que aqui está, Jesus. Filhos Teus, filhos benditos, formando uma família santa, uma família em unidade. Obrigada por esta família espiritual. E nós intercedemos, ó Deus, pela família carnal de cada um que está aqui de mãos dadas. Nós intercedemos, lançamos virtudes sobre estas vidas abençoadas. Lançamos, ó Deus, lançamos virtudes, Deus. Derrama sobre estas vidas o que há de melhor, Jesus. Derrama sobre estas vidas aquilo que eles precisam, Pai. Derrama alegria, derrama a Tua paz, derrama o Teu amor. Que cada família aqui representada, Jesus, possa ser uma coluna forte nos lares. Que tenham sempre uma palavra certa na hora certa. Que cada um aqui seja sábio, ó Deus, na sua família. Jesus, fortalece os Teus filhos. Manifesta alegria nestes lares aqui representados, ó Deus. Se alguém estiver passando por alguma tristeza na família,
Ó Deus, Tu que sondas corações, que o Senhor possa trocar agora toda tristeza por alegria, Jesus. Se alguém aqui espera um grande milagre, nós intercedemos para que este milagre se manifeste. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós cremos, ó Deus, nesta unidade, neste amor manifestado aqui neste lugar, Jesus. Nós cremos que há um poder entre nós nesta hora, Jesus. Deste amor, Senhor, que está correndo de mãos em mãos. Oh, eu creio, Jesus, andarebalalás, andariclandarabás. Orelexoreclandalabalás, eu creio, Jesus. Neste amor de um para com o outro, Jesus, mesmo sem saber a necessidade, eu creio, Jesus. Eu creio que este amor, Jesus, de irmão para com irmão, pode mover tantas coisas, Senhor. Eu creio, Jesus, eu creio, Senhor, que a Tua vontade que é boa, perfeita e agradável, se manifeste na vida de cada um que aqui está. Se manifeste na vida de cada eleito que está pela internet, Jesus. Se houver alguém ali se sentindo sozinho, que Tu possas acalmar o coração nesta hora, Jesus. Trazer paz, colocar alegria, colocar certezas, convicções. Em nome de Jesus, nós declaramos famílias bem estruturadas na Tua casa. Famílias felizes na Tua casa. Famílias com dignidade sobre esta terra. Famílias completas servindo a Ti, Senhor. Porque não há alegria maior, Jesus, do que estarmos todos aqui na Tua casa. Nós dizemos, eu e minha casa servimos ao Senhor. Nós afirmamos, eu e minha casa servimos ao Senhor. Para a Tua honra, Jesus, e para a Tua glória. Amém. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. 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 Em nome de Jesus. Aleluia. Boa noite, igreja. Nós vamos orar por propósitos espirituais e compromisso. As duas coisas andam juntos, propósito e depois o compromisso, amém? Nós queremos agradecer a Deus por essas vidas, por nossas vidas tão preciosas para Ele e pelas vidas dos internautas que também toda segunda-feira estão aqui cumprindo esse propósito de orar, interceder e fazer parte do exército de intercessor. Senhor, graças a Deus, Pai, graças a Deus, temos gratidão porque é o Senhor que coloca o querer. Amém. E eu queria, antes de orar, só dar 2 exemplos. Eu creio que a igreja crê na soberania de Deus. Amém? Amém? E também que Deus, Ele sabe de todas as coisas. E 2 exemplos. Davi, na luta com Golias, e Jonas, onde a soberania de Deus prevaleceu. Jonas lutou, mas foi aonde que Deus quis. Amém? A igreja está entendendo? E Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. Enquanto os homens que estavam à volta dele pensavam que era um, que era outro, Deus já sabia quem era que ele ia escolher para derrotar o Golias. Amém? Então eu queria que você nesse momento, quando você tiver agora orasse pelo propósito espiritual, que você, nessa intimidade, como você sabe que Deus perscruta todo o coração de todo homem, que você tenha a intimidade de pedir a Deus que Ele te mostre realmente os propósitos espirituais na tua vida. O propósito espiritual é bem abrangente, vai da nossa postura no dia a dia até servir na casa do Senhor. Então que você possa, nesse momento de intimidade, entender que Deus, Ele vai no mais íntimo do teu coração e Ele vai colocar propósito no teu coração e vai se cumprir. Amém? Vamos orar então? Aleluia, Senhor. Obrigado, Pai, por essa noite bendita que o Senhor mesmo estabeleceu entre nós, Pai.
Obrigado, Jesus, porque nós podemos vir aqui na segunda-feira, Jesus, especificamente para orar, para clamar a Ti, para ter essa intimidade, Jesus. Ó Pai, a segunda-feira é o dia que começa a nossa vida secular, profissional, mas nós estamos aqui, Jesus, clamando a Ti, te pedindo, Pai, sabedoria, te pedindo, Jesus, entendimento, para que os propósitos espirituais se estabeleçam nas nossas vidas, Pai. Ó Jesus, nós cremos na Tua soberania, Jesus. Não existe uma pessoa, Jesus, que pode falar não ao Teu querer, Jesus. Que nós possamos entender, Jesus, a Tua voz quanto aos propósitos espirituais, Pai. Para que, ó Jesus, nós sabemos, Pai, que mesmo que nós resistamos, Senhor, olha Jesus, Jonas ali resistiu, Pai, mas ele foi parar em Nínive, Jesus. Mas Jesus, também o Senhor olhou o coração de Davi, Pai, um coração alegre, um coração que confiava em Ti, e também, Jesus, o Senhor escolheu ele, Pai, para enfrentar aquele gigante, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, essa igreja é maravilhosa. Ó Pai, essa igreja é o melhor local que nós poderíamos ser plantados, Jesus. Aqui Tu és cabeça, Jesus, e nós queremos ver o povo, Jesus, que o Senhor tem trazido, Jesus, entendendo, Pai, os propósitos espirituais, pedindo a Ti, Senhor, sinais, prodígios, maravilhas nessa área, Jesus, para que, ó Senhor, os propósitos sejam concretos, que, ó Jesus, que haja prática, Jesus, depois do Teu querer ser colocado, Jesus. Nós sabemos, Jesus, que aqui está um povo disposto, Pai, a Te servir, a Te adorar, a Te amar, e nós queremos, ó Pai, ó Deus, declarar, Senhor, que nós acreditamos na Tua soberania, Jesus, e o Senhor, Pai, vai colocar aqui, Senhor, porque há uma oração íntima neste momento, para que os propósitos espirituais e, consequentemente, Pai, os compromissos sejam estabelecidos. Em nome de Jesus, nós cremos que assim será, Pai, porque Tu és grande, Jesus. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Aleluia, glória a Deus. Nós vamos orar agora por atitudes que nós precisamos mudar em nossas vidas, amém? A palavra de Deus diz que nós somos criados para o louvor da glória de Deus, e muitas vezes as atitudes que nós temos na nossa vida não condizem com o nosso chamado, e para que essas atitudes sejam mudadas nas nossas vidas, nós precisamos tomar outras atitudes em cima delas. Nós precisamos ir em direção a essas atitudes que nós temos que não estão de acordo com a palavra, e mudá-las para que Deus seja glorificado totalmente nas nossas vidas, amém? A palavra de Deus diz assim: pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjares em vossos próprios prazeres. Então às vezes nós temos atitude de vanglória, de vaidade, de orgulho, de julgamento, não é, de crítica, e isso não agrada a Deus, e isso impede que as nossas orações sejam respondidas. E nós, como sábios que somos, com o entendimento que nós temos, nós vamos orar agora, porque a Bíblia diz que nós somos selados com o Espírito Santo da promessa, e existe um fruto do Espírito Santo de Deus que pode ser usado nesse sentido, que é o domínio próprio. Nós temos esse domínio próprio para que essas nossas atitudes sejam subjugadas pelo conhecimento do Espírito Santo de Deus, para que a glória de Deus se manifeste de forma plena nas nossas vidas, amém? Então a Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine-se, veja, não é? Não fique olhando para o vizinho, agora é para você olhar para a sua vida, amém? E veja o que você precisa mudar, e tem um propósito, como sendo um propósito espiritual. Vou mudar essa atitude para que Deus seja glorificado na minha vida, amém? Senhor Jesus, nosso Deus, nosso Pai, nós sabemos, Pai, que a nossa carne para nada aproveita, porém, Senhor, nesse vaso de barro, aprove a Ti, Senhor, que o Teu Espírito Santo, Senhor Deus, viesse, nos selasse, fizesse morada em nós, Pai, e nós tudo podemos em Ti que nos fortalece, Pai. Por isso agora, Jesus, nós queremos, Senhor Deus, examinar a nós mesmos, Senhor Deus, verificar, Senhor Deus, que atitudes,
que pensamentos, Senhor Deus, o que tem ocupado a nossa mente, Pai, porque as nossas atitudes são frutos, Pai, daquilo que a nossa mente tem se ocupado, Pai. Oh Deus, nós declaramos agora, Pai, que tudo aquilo que está contrário à Tua palavra, Pai, pensamentos, julgamentos de irmãos, julgamentos da igreja, julgamentos da obra, Pai, oh Pai, atitudes nossas, Senhor Deus, intempestivas, Senhor Deus, aqueles que são muito nervosos, Senhor Deus, aqueles que são muito passivos, Pai, oh Pai, que nós possamos ter uma atitude. A Tua palavra diz que nós não podemos nos conformar com esse século, Pai, com a nossa vida nessa mesmice, Pai, oh Senhor Deus, de nos acostumarmos, puxa vida, eu sou assim, eu não tenho conseguido, mas Pai, o Senhor em nós é a esperança da glória, primeiro para as nossas vidas, Pai, para que o Teu nome seja glorificado, Senhor Deus, e nós te pedimos, Senhor, oh Pai, declaramos caído por terra, Senhor Jesus, todo sofisma, Senhor Deus, toda fortaleza que muitas vezes tem se instalado na vida do Teu povo, Pai, durante meses, durante anos, Pai, talvez vícios, Senhor Deus, Pai, nós declaramos caído por terra, Pai, porque nós somos criados para a Tua glória, nós somos luz do mundo, sal da terra, Pai, e nós não podemos compactuar, Pai, com atitudes em nossas vidas, Senhor Deus, que estejam contrárias à Tua palavra, Senhor, que possam denegrir Teu nome, que impeçam de que nós possamos manifestar a Tua glória, que impeçam de que nós possamos dar um bom testemunho, Senhor, porque a Tua palavra diz que nós deveríamos ser testemunhas Suas, Senhor Deus, em Jerusalém, Judeia, Samaria, por toda a terra, Pai, e nós não podemos ser testemunhas dignas de Ti, Pai, se houver mancha, se houver mácula, Pai, oh Senhor, nós clamamos a Ti, Pai, a Tua palavra diz que aquele que reconhece os seus erros e os deixa, alcançará misericórdia. Nós já alcançamos a Tua misericórdia, a Tua graça, Pai, mas nós queremos ter a humildade, Pai, para reconhecer falhas em nossas vidas, atitudes que nós temos, Senhor Deus, com pessoas próximas a nós, atitudes do serviço, no dia a dia, na nossa vida secular, Pai, atitudes da escola, Pai, nos omitindo, Pai, muitas vezes ouvindo coisas que não deveríamos ouvir e não impondo ali a nossa opinião, Pai, essas atitudes não compactuam, Pai, não estão de acordo, Pai, com a vida de um filho Teu, Pai, que nós não nos envergonhemos de Ti, Senhor, que não nos envergonhemos da Tua palavra, Senhor, que nós possamos, como diz a Tua palavra, falar a tempo e fora de tempo, Senhor, e não ficar pensando, o que vão pensar de mim? Vão pensar que eu sou careta, vão pensar que eu sou crente, vão pensar, não, Senhor, nós somos Teus filhos, Senhor, e nós precisamos ter a atitude de filhos de Deus, Pai, para que nós possamos honrá-lo e para que o Senhor possa também nos honrar, Senhor Deus, quando diante de Ti apresentamos as nossas petições, as nossas orações, Pai. Nós oramos, clamamos a Ti, sabemos, Senhor Deus, que somos falhos, porém nós não nos conformamos, Senhor, porque sabemos que o Senhor se aperfeiçoa em nós, o Senhor tem nos chamado para que nós vivamos de glória em glória, de vitória em vitória, Pai. Por isso nós Te agradecemos pela manifestação do Teu Espírito Santo, que nos guia a toda a verdade, Pai, que nos dá força, Senhor Deus, para que nós possamos subjugar a nossa carne, Senhor, mudando as nossas atitudes, Pai, não contornando, Jesus, não melhorando, mas mudando para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. No Teu nome nós oramos e Te agradecemos, Jesus. Amém, Pai. Aleluia, Jesus. Amém. Nos ajuda, Senhor, a mudar tudo aquilo que precisa ser mudado. Glória a Deus. Eu vou pedir para os irmãos sentarem um instantinho. Nós vamos descansar enquanto eu exponho o nosso próximo motivo de oração. Depois nós vamos ficar de pé, orar por esse motivo e pela nossa semana. Amém? Eu tenho estado inquieta pelo próximo motivo de oração. Nós vamos orar agora pelo nosso casamento coletivo. Amém? E eu vou explicar por que essa inquietude. Nós estamos a menos de um mês, irmãos, do nosso casamento coletivo. E esse casamento coletivo significa uma grande vitória no nosso ministério. Esse casamento coletivo não está acontecendo por acaso, ele é fruto da palavra que foi pregada no altar, de inspiração de Deus, através da vida da nossa bispa. E mais de 20 casais receberam esta palavra e, em obediência a esta palavra, tomaram uma atitude e vão, alguns se casar pela primeira vez, alguns vão acertar situações que estavam pendentes, alguns vão renovar votos, enfim, cada caso é um caso. Mas o que tem em comum em cada casal é que eles estão debaixo do plano perfeito de Deus.
Todos nós estamos muito felizes. Deus está muito feliz com isso, nós sabemos disso. Os nossos bispos estão muito felizes. Nós do corpo ministerial estamos muito felizes. E a igreja Cristo Vive de São Paulo está muito feliz. Só tem uma pessoa que não está feliz com isso. Você sabe quem é? Você sabe quem é? Quem é? Pode falar. Isso, o diabo, né? O nosso inimigo, ele não está feliz com isso. Sabe por quê? A bispa sempre fala, e isso é uma verdade muito grande, que existem bênçãos, irmãos, que elas ficam retidas na vida das pessoas enquanto não existe um acerto. Então, tem muitos acertos que serão feitos no dia 22 de outubro. Muitas bênçãos que estavam retidas vão ser liberadas. Glória a Deus por isso. E o inimigo não está feliz. Então, o inimigo não pode frustrar os planos de Deus, não é? Deus pode frustrar planos de homens, diz a palavra, mas o inimigo não pode frustrar os planos de Deus. Então, já que ele não pode frustrar esse grande desígnio do Senhor, o que ele pode fazer? Ele pode lançar setas inflamadas para entristecer, para aborrecer, para complicar. E quem já passou pela experiência do casamento sabe quantas coisas são necessárias, quantas coisas você tem que resolver, falando burocraticamente, não é? Falando de roupa. Então, são tantas coisas, e são nessas coisas que o inimigo muitas vezes coloca o dedo para tirar a paz, para tirar o brilho. Mas nesta noite nós vamos nos colocar na brecha, porque mesmo que muitos de nós não tenhamos talvez intimidade com algumas pessoas que vão se casar, eles fazem parte da nossa família espiritual. Eles fazem parte da nossa igreja Cristo Vive de São Paulo. Alguns fazem parte dos grupos de estudo. E eles estão ouvindo esta palavra, estão nesse espírito, estão recebendo, estão obedientes à voz do Senhor. Então nós vamos nos colocar nesta brecha, para que eles não ouçam nenhuma voz, que eles ouçam apenas a voz do Senhor, e que nós, irmãos, que nós possamos ajudar esses irmãos, que nós possamos ser solícitos. Se você tem intimidade com algum desses irmãos, nessa semana, no próximo dia que você vir esta pessoa, diga: eu posso lhe ajudar em algo? Tem alguma coisa que eu possa fazer? Você quer que eu fique responsável em ver alguma coisa para você? Você quer que eu vá em algum lugar? Se disponha nas mãos de Deus e nas mãos dos seus irmãos. Amém? Descansaram então? Vamos nos colocar de pé, irmãos? Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigada, Senhor, em primeiro lugar, pela inspiração que o Senhor deu ao anjo da igreja, primeiro pela mensagem, Senhor, sobre família, e depois, Jesus, por esse fechamento, Senhor, com chave de ouro, com a celebração no dia 22 de outubro, com esse belíssimo casamento que haverá aqui na nossa igreja, Senhor. Nós já te agradecemos, Senhor, nós já te damos graças, Senhor, por estas vidas, por mais de 20 casais, Senhor, que ouviram a Tua palavra, que, Senhor, estão obedientes à Tua palavra, Jesus, e que vão estar aqui neste altar no dia 22 de outubro, para esta grande cerimônia de casamento, Senhor. Nós te agradecemos, nós te louvamos, Senhor, porque em Jó 42:2 diz que Tu podes todas as coisas e que nenhum dos Teus planos pode ser frustrado. Então, Jesus, eu te agradeço por este plano de casamento perfeito, Senhor, que já estava de antemão preparado para os Teus filhos. E agora, no dia 22, eles vão tomar posse de mais esta grande bênção, Senhor, que é o casamento, Senhor. O casamento no Senhor. Que diferença, Jesus, agora debaixo da Tua palavra, debaixo da Tua unção, debaixo da Tua bênção, com conhecimento, Jesus, da Tua palavra, na graça de Deus. Jesus, nós te pedimos por estas vidas, Senhor, que aqueles casais que estão passando por luta, Jesus, que eles possam ouvir apenas a Tua voz. Nós, Senhor, pelo poder da nossa confissão, nós anulamos, Senhor, nós rechaçamos, Senhor, tudo aquilo que está tentando se
levantar, Senhor, toda mentira do derrotado, Senhor, que está tentando tirar a paz, tirar a harmonia, tirar o amor, tirar o brilho, Senhor, deste acontecimento que é teu, Jesus. Então nós nos colocamos na brecha nesta noite. Nós te pedimos por estes irmãos, Senhor, que nós possamos ser bênçãos nas vidas deles, que nós possamos ajudá-los. Deus, prepara, Jesus, todas as coisas, Senhor, os papéis, as roupas, tudo aquilo que eles estão indo atrás, as famílias, Senhor, todos nós estamos alegres, Senhor, todos nós estamos nos regozijando por este grande acontecimento do dia 22. Então, Jesus, nós declaramos caídos por terra toda mentira do derrotado, toda arma forjada, que todo mal que encontrou um caminho para entrar, se retire agora, bata em retirada, por 7 caminhos, Senhor, que a tua bênção que é completa e não acrescenta dores, Senhor, seja manifesta na vida destes nossos irmãos, porque nós sabemos, Jesus, que o inimigo das nossas almas, que não está feliz com este casamento, Senhor, tem tentado muitas vezes tirar a paz, tirar o sossego, colocar situações, colocando pessoas, Jesus, energizadas, Senhor, pelo inimigo, para, Senhor, tentar tirar a paz. Mas nós agora declaramos, Jesus, caído tudo isso por terra, Senhor, porque nós sabemos que famílias fortes significam igrejas fortes. Então nós declaramos, Senhor, a tua igreja fortalecida através deste casamento, que a Cristo Vive de São Paulo, Senhor, seja uma igreja de famílias, como ela tem sido até aqui. Nós te louvamos, nós te agradecemos, nós recebemos esta bênção com ações de graça na vida dos nossos irmãos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém, pastor Fernando. Amém. Boa noite, igreja bendita do Senhor. Graças a Deus por esse local, amém. Por essa casa de oração que nós podemos estar todas as segundas-feiras clamando e orando ao Senhor, e que isso tem nos dado força para que a nossa semana seja uma semana de vitórias, amém? Nós vamos fazer isso agora, enquanto os nossos intercessores sigam aqui à frente. Nós vamos declarar a nossa semana, a melhor semana do nosso mês, a melhor semana da nossa vida, porque no Senhor nós podemos ter esperança, no Senhor nós podemos acreditar nisso, porque a sua palavra diz que a sua vontade é boa, perfeita e agradável, amém? Então eu queria dizer a você, se você tem algum caso, alguma situação específica, vem aqui à frente, entregue nas mãos dos intercessores para que você e eles juntos possam orar, clamar ao Senhor, ligar na terra. Mas eu queria dizer também para todos aqueles outros, se você já orou por todas as áreas, você vê que não falta nada, venha também aqui à frente, venha ligar a sua semana, não fique aí parado apenas orando, venha aqui, ligue na terra para que seja ligado no céu, uma semana vitoriosa, uma semana de bênção, uma semana abundante na sua vida, amém? Senhor Jesus, Deus bendito e amado, Deus Todo-Poderoso, primeiramente nós te agradecemos, Senhor, te agradecemos porque o Senhor nos deu esta casa, Senhor. O Senhor abriu estas portas. O Senhor nos levantou, Jesus, para que nós pudéssemos estar aqui todas as semanas, Senhor, todas as segundas-feiras, Jesus, ó Senhor, orando, confessando, Jesus, a Tua palavra, confessando as Tuas verdades, Senhor, em linha com a Sua palavra, Senhor, e recebendo, Jesus, as nossas promessas, recebendo a Sua vontade em nossas vidas, Senhor. Por isso nós declaramos, Pai, que essa semana que se inicia, Senhor, que já se iniciou, Jesus, nós declaramos que será uma semana vitoriosa, Senhor, que nós veremos, Pai, a Tua mão, o Teu agir, o Teu poder em todas as áreas das nossas vidas, Senhor, que o Senhor mandará os seus anjos, Senhor, nos livrando, nos protegendo, Senhor, de todo assalto, Senhor, de todo sequestro, de tudo aquilo que não compatua com a Sua vontade, Senhor, com a Tua palavra, Senhor. Ó Senhor, que o Senhor nos livrará, Senhor, do homem mau, Senhor, do sanguinário, do fraudulento, Jesus, que os seus anjos estejam ao redor dos carros, Senhor, dos membros dessa casa, Senhor, que estejam ao redor, Senhor, das casas, Jesus, guardando, Senhor, livrando, Jesus,
Jesus, protegendo, Pai. Ó Senhor, que esteja, Senhor, junto com os teus filhos, Senhor, onde quer que nós estivermos, Senhor, na rua, Senhor, no trânsito, Jesus, ó Senhor, no nosso trabalho, nos nossos estudos, Senhor, não importa, Pai, nós cremos, Senhor, que existe um ministério angelical, Senhor, que está pronto, Senhor, para nos livrar, para nos proteger, Jesus. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem sido fiel em todas as suas promessas, porque não nos tem faltado nada, Jesus, porque nós temos visto, Senhor, todos os dias a provisão, Senhor, nós temos visto, Senhor, todo dia as suas misericórdias, Senhor, o maná do céu, Senhor, chegando nas vidas dos seus filhos, Senhor, ó Jesus, e isso, Pai, é maravilhoso, Pai, porque muitas pessoas, Senhor, não podem dizer isso, mas o povo dessa casa, Senhor, pode dizer, Senhor, que todos os dias o Senhor tem estendido a tua mão e tem manifestado a tua glória, o teu poder, Senhor, a tua majestade, Jesus. Ó Senhor, eu declaro, Pai, na vida dos seus filhos, Senhor, uma semana, Senhor, ímpar, Jesus. Ó Senhor, uma semana, Senhor, que nós não podemos imaginar nem pensar aquilo que o Senhor manifestará nas nossas vidas, Jesus. Ó Senhor, manifesta surpresa, Senhor, manifesta, Senhor, prodígios, Pai, milagres, Senhor, maravilhas, Jesus. Nós não estamos aqui, Pai, orando para o além. Nós não estamos aqui, Senhor, apenas brincando de igreja. Nós estamos aqui, Senhor, crendo, Jesus, que Tu és poderoso para fazer, Senhor, infinitamente mais, Jesus. Eu oro, Senhor, pelo ministério, Senhor, dessa casa, Senhor, pelos oficiais, Senhor, pelo corpo ministerial, Jesus. Eu declaro, Senhor, a sua provisão, Senhor, a Tua abundância, Pai, com todos aqui, Senhor, os ministros, Pai, os diáconos, Senhor, os presbíteros, Senhor, ó Jesus, os pastores, que o Senhor esteja, Senhor, à frente, guiando, Senhor, mostrando a Tua vontade, Senhor, que nós possamos ser, Senhor, canais do fluir da Tua graça, Jesus, que nós não tenhamos vergonha de levantar a bandeira da graça de Deus. Ó Senhor, eu oro pela vida dos bispos, Senhor, pela vida dos meus pais, Jesus. Ó Senhor, seja com eles em todas, Senhor, as suas causas, Senhor. Ó Jesus, capacita a vida da sua filha, Senhor, da bispa, Senhor. Ó Jesus, eu declaro tudo aquilo que tem se levantado, Senhor, contra a vida dessa filha, Senhor, do seu anjo, Jesus, caído por terra, Senhor. Ó Senhor, a sua palavra diz que podem se levantar o que for, Senhor, mas os inimigos voltarão, Senhor, por 7 caminhos, Senhor. E eu declaro essa palavra, Senhor, na vida dos bispos, Pai, na vida do bispo Rai, Senhor. Ó Senhor, no seu trabalho, Jesus, na sua vida particular, Senhor. Honra essa vida, Senhor, que ele possa continuar sendo exemplo, Senhor, para esta casa, para esse rebanho, Senhor. Ó Senhor, coloca o teu querer, a tua vontade, Jesus, para que ele possa, Senhor, guiar, Senhor, as suas ovelhas segundo o teu coração, Jesus. E nós oramos agora, Senhor, especificamente por essa semana que se inicia agora, Jesus. Ó Senhor, eu declaro, Pai, na vida de todos aqueles que estão aqui, Senhor, as mais de 7.000 promessas, Senhor. Nós não queremos apenas 2.000, Senhor, ou 3.000, Senhor, 4.000. Nós queremos as 7.000, Senhor, porque a tua palavra diz que é nosso direito. Senhor, eu declaro que os seus filhos para essa semana se levantarão com poder, Senhor, com garra, com autoridade, Senhor, para receber aquilo que o Senhor tem preparado, Senhor. Que os teus anjos, Pai, que o Senhor estará à frente de cada um aqui, Pai. Ó Senhor, conduzindo, Pai, nas negociações, Senhor, nos trabalhos, Senhor, nas mesas, Senhor, nos estudos, Pai. O que for que o seu povo, Senhor, tiver que fazer, o Senhor estará junto, Pai, guiando, Senhor, mostrando o caminho a ser seguido, Senhor. Ó Senhor, eu declaro que nós receberemos, Pai, ó Senhor, surpresa, Senhor. Abre, Jesus, as janelas do céu, Senhor. Abre, Senhor, os portões de ferro, Senhor, e manifesta, Pai, a chuva, Senhor. Manifesta a chuva de glória, Senhor, a chuva de prosperidade, Senhor, a chuva de abundância, Senhor, que nós estamos esperando, Senhor. Nós cremos que é tempo, Senhor. Nós cremos que chegou a hora, Jesus. E essa semana, Pai, é uma semana propícia para nós recebermos, Senhor, a tua abundância, Senhor. Ó Senhor, as tuas surpresas, Senhor. Ó Senhor, manifesta, Jesus, nas casas dos seus filhos, Senhor. Ó Jesus, alegria, Pai. Manifesta, Senhor, o poder, Senhor. Manifesta, Senhor, ó, a comunhão, Jesus, entre pais, entre irmãos, entre filhos, Senhor. Ó Senhor, que nós possamos ser exemplos, Pai, para o mundo, Pai. Que possam olhar para nós e ver, Pai, aqueles
que servem ao Deus vivo, Pai. Que possam ver, Pai, a sua imagem e a sua semelhança nas nossas vidas, Senhor. Nós te agradecemos, Pai. Nós te agradecemos por tudo, Senhor, que tu tens feito em nossas vidas, Senhor. Ó Jesus, nós não temos palavras, Pai. Não temos palavras para agradecer a obra, Senhor. Só, Senhor, o fato do Senhor ter revelado a sua graça, Senhor. Essa palavra maravilhosa, Senhor, que edifica, que dá herança, Senhor, já seria motivo suficiente, Pai, para nós agradecermos pelo resto da nossa vida. Mas o Senhor tem nos conduzido em triunfo. O Senhor tem manifestado bênção, Pai. O Senhor tem nos livrado. O Senhor tem manifestado milagres, Senhor, nas nossas vidas. E por isso nós somos eternamente gratos, Senhor. Nós te agradecemos pelo teu amor, Senhor, pelas tuas misericórdias, Senhor. Nós te agradecemos porque tu és Deus, Senhor, e tu estás ao nosso lado, Senhor. Nós te agradecemos porque nós fomos escolhidos, Senhor, desde antes da fundação do mundo, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, porque o diabo não pode tocar em nossas vidas, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, porque nós temos um plano de vitória, Senhor, para nossas vidas, Jesus. Nós te agradecemos por tudo, Senhor. Nós te agradecemos por tudo, Jesus. E nós declaramos, Pai, essa semana uma semana vitoriosa, Jesus. É no seu nome santo que nós oramos, Senhor. E nós já te agradecemos pelas bênçãos manifestadas, Senhor, nessa semana. E o povo de Deus que crê nessa palavra, diga amém, amém e amém. Aleluia. Dê um aplauso ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós vamos louvar ao Senhor, amém? Você crê que essa semana você receberá surpresas da parte de Deus? Que você receberá infinitamente mais do que tudo? Sabe aquilo que você tem pedido, meu amado? Aquilo que você tem pensado? O Senhor dará muito mais. Amados, eu creio nessa palavra. Eu verdadeiramente creio nessa palavra. Eu não estou aqui brincando com a sua vida. Eu não estou aqui jogando apenas palavras. Não estou brincando com a sua força, com o seu emocional. Meu amado, o mundo espiritual está no teu favor. Não há quem possa impedir isso. O diabo não pode impedir. Quando Deus manda uma palavra, quando o Senhor abre uma porta, não tem quem feche, meu amado. Por isso creia, se agarre em uma promessa do Senhor e creia que isso se manifestará na sua vida, amém? Aleluia, nós vamos louvar ao Senhor. Amado David, o que nós teremos, pastora? Para a direita e para a esquerda, por todo lado. Você crê que a bênção do Senhor não está apenas na direita ou na esquerda? A bênção do Senhor está por todo lado na sua vida, amém? Amém, vamos louvar. O fôlego novo Deus tem para nós. Creia no que você canta, com confiança. Por onde eu for, a tua bênção me seguirá. Onde eu colocar as minhas mãos, prosperará a minha entrada e minha saída. Bendita será. Sobre mim há uma promessa. Que promessa sobre você? Prosperarei. Meus celeiros fartamente se encherão. A minha casa terá sempre tua provisão. O teu puser a planta dos meus pés, possuirei. Sobre mim é uma promessa. Prosperarei. Direita, para a direita, para a esquerda, a minha frente e para trás, para a direita, para a esquerda, a minha frente e para trás, por todo lado, sou abençoado, em tudo que eu faço, sou abençoado. E as palmas não param, adore a Deus. Quantos creem? Essa semana será assim. Então cante. Por onde eu for, a tua bênção
me seguirá. Onde eu colocar as minhas mãos, prosperará. A minha entrada e a minha saída Bendita será, pois sobre mim há uma promessa. Prosperarei, Meu celeiro, os meus celeiros fartamente se encherão. A minha casa terá sempre a provisão. Onde eu puser as plantas dos meus pés, possuirei. Sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei. Direito, para a direita, para a esquerda, à minha frente, para trás, para a direita, para a esquerda, à minha frente e para trás, em todo lado. Sou abençoado, yeah. Em tudo que eu faço, sou abençoado, yeah. Todos os lados, em todo lado, sou abençoado, yeah. Em tudo que eu faço, erga uma de suas mãos, erga uma de suas mãos os mais alto que você puder. Toda sorte de bênção o Senhor preparou para mim. Obrigado, Jesus. E em todas as coisas eu sou mais do que vencedor. Por todo lado sou abençoado, yeah. Em tudo que eu faço, abençoado, por todos os lados, por todo lado, sou abençoado, yeah. Em tudo que eu faço, sou abençoado, yeah. É assim que Deus te vê. Veja assim o seu irmão todos os dias, em todo momento. Diga aí: abençoado é meu irmão, abençoada a pastora, abençoado irmão, abençoado o louvor. Aleluia, aleluia. Nós já somos abençoados, aleluia, amém. Vamos ouvir a bênção final. Pastor Bill, por favor. Estenda sua mão na direção do altar. Que a graça, a paz, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo sejam constantes, permanentes na vida de cada um, e que a vitória é certa para esta semana, para este final de mês, em nome de Jesus. E aqueles que creem digam amém. Amém. Boa noite, internauta da graça de Deus. Boa noite, receba a bênção do Senhor na tua vida. Amém. Boa noite, igreja. Até quinta.